Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipping Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós vamos estar apresentando um vídeo especialmente gravado pelo PSEG. O PSEG, que é a fundação da Exalc USP de Piracicaba, e é a fundação que cuida dos cursos de extensão universitária, MBA, e também cursos próprios já dirigidos aí ao agronegócio brasileiro. Nesse programa que foi gravado pelo PSEG, o gestor Haroldo Torres, ele entrevista o coronel reformado Carlos Gomes Monteiro. O coronel Carlos Gomes Monteiro, ele foi chefe do Serviço de Inteligência do Comando Militar Sudeste do Exército Brasileiro, que abrange os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e foi também diretor de ensino da Escola Superior de Inteligência do Exército Brasileiro. É uma entrevista que Haroldo Torres faz com o coronel Gomes Monteiro, que também é diretor da consultoria Linha Limite, especializada em compliance. Compliance que é a palavra-chave no momento, principalmente depois do que aconteceu com a Operação Lava Jato e também com aquela operação fatídica, uma operação dirigida pela Polícia Federal, que acabou atingindo aí todo o setor de carnes do Brasil. Então, compliance é uma palavra que está sendo adotada, ela representa, na tradução literal do seu termo, do inglês para o português, estar de acordo. E as grandes empresas e também as pequenas e médias empresas, elas hoje estão investindo num programa que se chama exatamente de adequar-se ao que a legislação exige. A gente tem noção plena que todos, e não são apenas as empresas que produzem, mas também as empresas que fornecem serviços, que fornecem máquinas, equipamentos, que fornecem matérias-primas para as outras indústrias. Todas essas empresas hoje nós vamos ter que ter essa noção de elas vão ter que se aplicar dentro da conformidade das leis para poderem sobreviver. Sem um compliance, dentro de 2, 3 anos, as empresas não vão conseguir sobreviver mais. Então vamos à entrevista gravada em Piracicaba, na sede do PSEG, pelo gestor Haroldo Torres, com o coronel Gomes Monteiro. Hoje nós recebemos aqui o professor associado do PSEG, Carlos Monteiro, ele que também é coronel da reserva e, além disso, sócio da Linha Limite e um dos maiores especialistas em gestão de riscos e compliance. Carlos, muito obrigado por aceitar o convite aqui para bater um papo com o pessoal. E hoje a ideia é a gente falar de compliance. Para começar, a pergunta que eu te falo é o seguinte: compliance está na moda, mas mais do que está na moda, o que é compliance e o que significa isso na prática, na vida das empresas? Tudo bem, pessoal? Então, é um prazer estar aqui participando do Economicamente e vamos falar então sobre compliance. Obrigado, viu, Haroldo, pela apresentação. É uma grande satisfação poder falar sobre esse tema, que é um tema muito interessante, muito atual, como o Haroldo mesmo disse aqui no início da apresentação desse nosso vídeo aqui do Economicamente. Compliance, então, é uma palavra de origem inglesa, né? Que nada mais é do que estar em conformidade com as leis. Essa que é o significado da atividade compliance. Então, estar em conformidade com as leis. Compliance é uma atividade bastante importante, que está tendo bastante repercussão no âmbito das empresas, desde, sobretudo, a entrada em vigor da Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, a Lei Anticorrupção, também conhecida como Lei da Empresa Limpa. É interessante esse nome, a denominação, porque, na verdade, a lei ela foi criada com o objetivo de fazer um combate à corrupção, né? Desenvolver princípios mais éticos na condução dos negócios, mas ela também tem oportunidade dá oportunidade da organização realmente desenvolver processos de gestão de riscos de fraude,
gestão de riscos de várias naturezas, gestão de riscos da integridade da organização, que é um outro aspecto bastante importante, que é abrangido também pela atividade de compliance. Pensando nisso, quais são, na realidade, a estrutura que cuida de compliance dentro das organizações e como é que as empresas brasileiras estão preparadas para lidar com isso, de forma a evitar fraude, de forma até evitar riscos ou fazer uma gestão adequada dessa situação, até mesmo entre os fornecedores? Como é que isso está hoje dentro das empresas, Carlos? Então, as empresas estão, a partir da expedição do decreto 8.420, de 18 de março de 2015, que é o decreto que regulamenta a lei anticorrupção, a lei da empresa limpa. Nesse decreto aparece lá estabelecida a necessidade das empresas, das organizações, implementarem um programa de integridade. Esse programa de integridade ele é implementado com o propósito de prevenir, detectar e remediar violações de conduta, violações à lei anticorrupção, casos de suborno, casos de lavagem de dinheiro, casos de fraude, de assédio sexual, ou seja, é um instrumento bastante poderoso de governança para as organizações. As organizações agora, nessa fase, estão... a lei de 2015, o decreto de 2015, que estabelece esses parâmetros, né, para a implementação do programa de integridade. Então, a maior parte das organizações estão na fase de implementação desses programas. Esses programas eles têm que ser bem estruturados, porque, na verdade, a proposta do decreto é que haja uma gestão da integridade. Então, muitas empresas dizem assim, não, nossa empresa está compliance, nós estamos aqui cumprindo todas as leis, com todas as determinações em vigor, mas não tem, por exemplo, alguns aspectos, alguns parâmetros que são exigidos pelo decreto. Por exemplo, não tem estruturado lá uma boa atividade de due diligence, não tem bem estruturado, né, uma política de integridade e os códigos de conduta. Não tem bem estruturado uma avaliação de risco que é fundamental para a realização da gestão da integridade. Porque a avaliação de risco vai fazer um inventário dos riscos à integridade daquela organização, vai fazer também a análise desses riscos e depois a avaliação dos riscos. A avaliação dos riscos definindo aqueles riscos que têm maior probabilidade de ocorrência e que geram maior impacto para a organização. Esses riscos serão aqueles que as políticas de integridade, os códigos de conduta darão uma primeira resposta. Ou seja, as organizações têm que adequar os seus códigos de conduta, não copiando de outras organizações, mas sim adequando realmente aos riscos a que aquela organização está submetida em função do desenvolvimento das suas atividades normais. Também estabelecer medidas de controle, né, interno, para que haja também uma resposta, um tratamento adequado aos riscos à integridade. Então, as empresas estão nessa fase aí de adequar os seus programas ao que está previsto na legislação, dando uma resposta conveniente aos riscos à integridade das suas empresas. Pensando um pouco em risco, em economia a gente fala muito sobre risco e é um pressuposto da teoria neoclássica de que nós somos avessos ao risco. Por outro lado, lá na economia comportamental, você já deve ter ouvido aqui, principalmente eu comentar, que nós não somos avessos ao risco, nós temos uma aversão à perda. Pensando nisso, Carlos, a minha pergunta é o seguinte, como é que a gente olha essa questão da gestão do risco, aliado com o compliance dentro das organizações? E quero dar um exemplo mais recente. Se a gente olhar para a tragédia de Brumadinho, como é que a própria Vale olhou para essa questão do risco? Será que ela, de fato, não olhou muito mais pela probabilidade de menor ocorrência, como você estava falando, ou, de fato, fez uma estrutura e criou uma gestão para coordenar melhor esse risco? Como é que você vê, principalmente como especialista na área? Como eu vejo como especialista na área, é que a Vale, no caso aí da tragédia de Brumadinho, com perdas humanas, né? Mais de 300 pessoas, possivelmente, de vidas, né, serão perdidas com resultado, como impacto dessa tragédia. A Vale errou exatamente, né, na gestão de riscos, nesse caso específico, na minha maneira de ver, sobretudo pela
pelo cálculo, né, pela estimativa da probabilidade de ocorrência dessa tragédia. O que acontece? Então, alguns gestores de risco fazem essa avaliação de riscos, estabelecendo qual é o impacto que o risco terá. No caso, esse risco é um impacto catastrófico. Qualquer avaliador de risco, qualquer gestor de risco faria essa avaliação como catastrófico o impacto, mas considera que, como é uma barragem, né, de resíduo mineral, de alteamento a montante, que está desativada, aguardando um descomissionamento, né, não tem mais nenhum rejeito sendo colocado lá dentro, ela se enquadra percentualmente num número de barragens que muito pequeno, a probabilidade considerada cientificamente de que isso possa vir a ocorrer, né, o rompimento dessa barragem, ela é muito pequena. A probabilidade é muito baixa pelos cálculos de especialistas. Então, o que há uma tendência na gestão de riscos que essas barragens, né, recebam menos recursos da empresa, menos recursos em termos de monitoramento, menos recursos em termos de manutenção, ou seja, ficam abandonados em relação às demais barragens que estão em funcionamento. Então, isso aí é o que faz acontecer uma aposta, na verdade, né? Uma aposta do gestor contra a probabilidade de risco. E essa aposta é muito grave, porque é fácil de ver que houve falha, né? Porque o impacto que nós tivemos, jamais se poderia, né, colocar um refeitório, né, uma área administrativa na base da barragem, né, tendo esse resultado catastrófico que nós tivemos aí, o impacto que qualquer um poderia visualizar. Fico imaginando, né, a pessoa vai passar uns dias naquela pousada, né, e a pessoa nem sabe, né, que está correndo um risco como esse, né. Agora também eu li uma reportagem, numa revista aí, essa semana, falando a respeito de uma barragem Casa de Pedra, que é da Companhia Siderúrgica Nacional, que essa barragem também é uma barragem muito maior que essa de Brumadinho, pelo menos 4 vezes maior de volume que tem dentro dela, de resíduos de mineração, e que é administrada pela Companhia Siderúrgica Nacional e fica nas proximidades da cidade de Congonhas do Campo, uma cidade famosa, né? Tem ali aquelas obras os Profetas de Aleijadinho, né? 55 mil habitantes na cidade. E essa barragem também é uma barragem desativada, que é considerada de risco. O Ministério Público já entrou com uma ação pedindo para que a Companhia Siderúrgica Nacional tome providências para resolver problema de fratura na barragem e tudo mais. Então, quantas vezes a gente vindo ali pela BR-040, né? Pode não tem ideia, né? Passar ali e falar assim, pô, eu vou ali ver as obras de Aleijadinho, né, que estão ali na cidade e tal. E aí resolve entrar na cidade e, de repente, rompe a barragem, já pensou? Então, deveria ter uma placa na entrada da cidade, né? Nível de risco, né, para poder fazer a visitação, para conhecer as obras de Aleijadinho. Enquanto isso, a gente está esperando a Companhia Siderúrgica Nacional, né, e a fiscalização tomar alguma providência. Assim, não é para alarmar ninguém, mas isso foi noticiado na imprensa aí. É de fácil acesso e conhecimento de qualquer pessoa numa revista semanal aí. Essa semana saiu e eu tomei conhecimento e acho que é interessante trazer para essa discussão aqui, para ver como é negligenciada, na verdade, a gestão de risco. E essa questão do impacto, né, com baixa probabilidade de ocorrência. Tem estudos aí sobre isso, um livro sobre isso, né? Um livro do Nassim Nicholas Taleb, que fala sobre a lógica do cisne negro, que aborda exatamente o gerenciamento do que é desconhecido, né? Da incerteza. Pensando nisso, Carlos, a gente está comentando aqui de casos sobre como o risco está afetando diretamente o resultado de algumas empresas. Falamos aqui do caso da Vale, mas para quem está nos assistindo, provavelmente tem ali uma pequena e média empresa. Como é que você aconselharia a esta empresa ou pequeno e médio empresário brasileiro hoje a levar a gestão de risco para dentro do seu negócio? Como é que ele começa a implementar ou quais são as suas dicas para que ele comece a levar essa ideia de gestão de riscos e compliance para dentro do seu negócio? Então, eu acho que a média empresa e a pequena empresa
tem uma legislação específica abordando as exigências em termos de parâmetros dos programas de integridade para essas organizações, também prevista nesse decreto 8.420 que eu já mencionei aqui, que é o que regula a lei anticorrupção. Então, essas empresas, pequenas e médias empresas, terão dificuldade para negociar. A maior parte delas negociam com grandes empresas, são prestadores de serviços para essas grandes empresas. Essas pequenas e médias empresas que se encaixam nessa situação terão serão feitos levantamentos sobre elas através do due diligence que vai ser conduzido pelas grandes empresas que já têm esse programa de integridade implementado. Então, forçosamente, essas pequenas e médias empresas terão que se adequar a essas questões estabelecidas no decreto e terão que fazer a implementação do seu programa de integridade, tendo em vista que isso será exigido no relacionamento delas com as grandes empresas. As empresas para as quais elas prestam serviço, ou são fornecedoras, ou negociam e tudo mais. Então isso é muito importante e é importante que haja, por parte desses empresários das pequenas e médias empresas, uma predisposição, ao menos para contratar alguém especializado, para fazer uma avaliação de riscos adequada, né? Exatamente alinhada com as características do seu negócio, da sua cultura empresarial e, a partir dessa análise, dessa avaliação de risco, ser feita uma política e um código de ética e conduta, contar também com o serviço de canal de denúncia, é bastante importante. São algumas providências que podem ser tomadas com uma certa facilidade, contando com o apoio de pessoas especializadas, para que também a aplicação de recursos que vai ser feita traga benefício para a empresa, não seja só um programa de fachada, né? Um programa que não tem eficácia alguma, que não tem efetividade nenhuma, porque aí é colocar dinheiro fora, né? Não vale a pena. O que é legal, pelo que o Carlos está nos colocando, pessoal, é o seguinte: não é uma lei para inglês ver, mas é algo que vai ser necessário para as nossas organizações, principalmente seja para empresas que são prestadoras de serviços, são fornecedores para outras cadeias produtivas. Isso vai afetar diretamente o seu negócio. Mas, Carlos, uma pergunta que eu quero te fazer agora é o seguinte: acho que compliance virou um tema muito em moda no Brasil, até mesmo pela Lava Jato. Mas a pergunta que eu quero te dizer é: nós não estamos atrasados em relação a essa ideia de compliance em relação ao resto do mundo? Ou como é que nós estamos um pouco nisso? Porque nós estamos agora numa fase de adaptação, mas como é que as empresas lá fora estão hoje já nessa visão de compliance e gestão de risco? Então, nós estamos bastante atrasados em relação ao resto do mundo. Essa nossa lei que foi estabelecida em 2013, né, que entrou em vigor em 2013, na verdade ela já é resultado de várias pressões internacionais feitas pela OCDE, né? Então foi um caminho longo a ser percorrido aí para que essa lei fosse finalmente entrada em vigor, fosse organizada, né, entrada em vigor, e ela entrou em vigor exatamente pelos protestos que houve na época da construção dos estádios aqui no Brasil antes da Copa do Mundo de 2014. Então muita gente fazendo manifestação contra aquilo tudo. E bom, então aí finalmente saiu a lei em 2013. E agora nós estamos correndo atrás para ficar nas mesmas condições de negócio, né, que as empresas internacionais, que o resto do mundo. É fácil de ver isso daí porque a percepção de corrupção da Transparência Internacional, o Brasil ainda continua caindo, né, no índice, né, de percepção da corrupção. Isso tudo é resultado dessa falta de ação também do setor privado, né, na adoção desses programas de integridade, no aperfeiçoamento da maneira de conduzir seus negócios. E uma coisa que tem estimulado bastante, né, é que com a entrada em vigor da lei, tem estimulado bastante a implementação dos programas de integridade, é que com a entrada em vigor da lei, as multas são bem pesadas, né? As multas variam de 0,1% até 20% do faturamento bruto do ano anterior à autuação. Então, é fácil você, como economista, pode ver que pode inviabilizar o negócio de uma empresa dependendo do tamanho da empresa, né?
20% do faturamento bruto, as multas são acumuladas em função de algumas ocorrências, né? Vai somando um percentual ou outro e pode chegar até 20%. Então é bastante grande. Além disso, a empresa que for autuada, que for condenada, né? Ela vai ter que, for autuada, ela vai responder civilmente e também administrativamente. E pode ter o seu nome incluído no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, que não existia anteriormente. Então vai ser feita no caso de uma due diligência que vai ser conduzida, sempre vai ser consultado o cadastro. Se você tiver no cadastro, vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer negócio. Além disso, né, os gestores, né, também podem ser responsabilizados criminalmente, que é o resultado que nós estamos vendo aí da Lava Jato. Então, a perspectiva, sobretudo agora com o pacote anticrime aí do ministro Sérgio Moro, né, a perspectiva é que essa atividade, né, implementação dos programas de integridade, se torne mais efetiva, mais ampla no âmbito do setor privado. Uma última pergunta para a gente terminar esse bate-papo é o seguinte: o brasileiro ainda ele tem uma aversão cultural a novas regras. Isso é claro. Quando a gente fala de compliance, o pessoal às vezes fala, putz, lá vem o cara das regras querer impor várias restrições. Aí você, como especialista, Carlos, para a gente fechar esse nosso bate-papo, como é que a gente começa a incutir hoje dentro das empresas o compliance não mais como uma obrigatoriedade, mas que a empresa e que o consumidor veja isso como uma necessidade para a realização dos negócios e principalmente para que gere transparência, fidedignidade e até mesmo diminuição do risco e exposição daquela empresa. Como é que você vê essa questão, que é uma característica até cultural nossa? Então, na verdade, o que é preciso que seja realizado é que nossos gestores precisam ter uma transformação cultural. Não há possibilidade de implementação de qualquer programa de integridade, de compliance, se não houver apoio da alta administração, do conselho, da alta direção da organização. E essa liderança precisa estar comprometida com esse processo de transformação da maneira de realizar negócio. Não vai ser fácil, né? É um pouco difícil, porque estamos acostumados a realizar negócio de outra maneira durante muitos anos. Então, o que é preciso, na minha maneira de ver, é isso. E, a partir da alta administração, criar uma maneira, né, um planejamento, né, um plano para comunicação a todos os funcionários da organização, né, e procurando sensibilizar todos a um novo posicionamento na condução dos negócios por parte da organização, também para buscando uma transformação ética. As mudanças não são fáceis de ser realizadas, né? Todos nós reagimos à mudança, né? Muito fácil de ver isso, quando é só você receber aí uma pressão para se casar, você já vai ver que não é fácil mudar a vida de solteiro para a vida de casado, para entrar na universidade. Sempre a gente sofre uma pressão pessoal, né, quando vai enfrentar uma mudança. Mas essa mudança é uma mudança que vai trazer bastante benefício ao Brasil, e o governo também está bastante alinhado com esse propósito. A campanha do governo foi feita toda voltada para essa questão, né? E eu acho que o momento é oportuno para que a gente faça uma retomada, né, realmente definitiva, para fazermos um aperfeiçoamento da gestão da integridade das nossas organizações. Coronel, obrigado por aceitar o convite. E é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Chegamos ao final desse nosso programa, espero que tenham gostado. O Coronel Gomes Monteiro, ele deve estar promovendo um curso em Sertãozinho para mostrar aos empresários, aos gestores de empresas, a importância do compliance, e o Brasilagro tem apoiado todas as atividades da Linha Limite. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.